A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer cada um por estar mais uma vez aqui nesse vídeo, nesse nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá bom? Hoje daremos continuidade à nossa leitura de Lucas, capítulo 18 e 19, e como de costume, eu já queria pedir seu like aí, se você puder curtir, né, aí o vídeo, comentar no vídeo, compartilhar ele, se inscrever no meu canal, isso me ajuda bastante, tá bom, gente? E me motiva mais, cada vez mais, e ajuda a espalhar o evangelho, né, que é a principal coisa desse canal, o principal objetivo desse canal é espalhar o amor de Jesus, espalhar o evangelho de Cristo, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, tá bom, gente? Então, muito obrigado por estar aqui acompanhando e aprendendo junto comigo, com o Espírito Santo aqui guiando cada vez mais, porque cada vez que a gente lê novamente, não importa se a gente já leu esse texto, não importa se a gente já leu esse livro, não importa se a gente já leu esse testamento, o Espírito Santo sempre tem coisas novas para nos ensinar, sempre tem coisas novas para ministrar no nosso coração. Então, vamos lá comigo e vamos continuar nesse nosso propósito, tá bom, gente? Então vamos lá, eu gostaria de orar por você agora, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor, por cada família representada neste vídeo, Pai. Venho pedir que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abrir nossos olhos, Senhor, abrir nosso coração, abrir nossa mente, Pai, para que nós venhamos entender o que o Senhor queira que nós entendamos, Pai, porque nós sabemos que tem coisas que são obscuras conosco, Pai, que nós não podemos entender com nossos olhos naturais e que nós tenhamos que entender com nossos olhos da fé, Pai. Então, peço que o teu Espírito Santo venha nos guiar, Pai. Venha abrir nossos olhos, Senhor. Venha nos dar entendimento da tua palavra, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, Pai. Obrigado por mais um dia eu estar aqui, Senhor, e cada um está na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, mas assistindo a palavra e estando em comunhão com o Senhor, Pai. Eu sou grato por isso, porque em muitos países, Senhor, em muitas cidades, nós estaremos sendo perseguidos ao fazer isso, Pai. E aqui nós somos livres de fazer isso. Então, muito obrigado, Pai. Isso que eu já venho te pedindo e já venho te agradecer, Pai, por todas as bênçãos, por todos os livramentos e porque o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Bom, é sempre bom que você esteja aí com a sua Bíblia na mão, né? Não importa se for uma Bíblia física, uma Bíblia digital, o importante é você estar ali acompanhando a leitura, tá? Então aqui eu vou dar continuidade no livro de Lucas, tá bom? No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18 e 19, tá? Que o capítulo 18 tem como título A Parábola do Juiz Iníquo. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis a atender, mas depois pensou assim: É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: Ouçam bem o que esse juiz iníquo diz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será ainda que encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou a parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando de pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que eles as abençoassem. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixe que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem
dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos a nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado sua casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receba a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O simplificado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E ele, tendo chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Bom, gente, esse é o final do capítulo 18 e a gente pode ver ali, já começando, que na primeira parábola Jesus nos ensina, que ele fala ali, né? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então, aqui Jesus nos explica que a justiça virá dos céus, a justiça virá de Deus, a quem clama a ele dia e noite, e sim, ele trará justiça no tempo dele, né? Depois a gente pode ver a parábola do fariseu e do publicano, em que um fariseu entra ali e orando, ele diz, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. E o publicano, ele não conseguia nem olhar para cima. E ele só falava assim: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E aí Jesus nos ensina que quem é, quem se exalta será humilhado. E quem se humilha na presença de Deus será exaltado. Então ele nos ensina a ser humildes e nos humilhar na presença de Deus. Porque nós sabemos que nós não somos merecedores, mas pela graça nós fomos salvos. Então se nós se humilharmos na presença de Deus, ele nos exaltará. Porém, se nós nos exaltarmos na presença de Deus, nós seremos humilhados, né? Depois a gente pode ver que Jesus abençoa as crianças e ele mais uma vez fala ali, né, que a gente já leu nos evangelhos anteriores, que são as crianças e as crianças de coração que herdarão o reino dos céus, né? As crianças puras de coração, as pessoas que têm pureza no coração, como as crianças, né? Depois a gente pode ver o jovem rico, em que Jesus, ele sabia que o coração daquele homem estava nas riquezas, e quando Jesus pediu para ele abandonar as riquezas, aquele homem não conseguiu abandonar as riquezas. E a gente tem que ver onde que está o nosso coração. Porque se Jesus nos pede para abandonar alguma coisa, nós temos que abandonar isso por amor a ele, né? E ele só fez aquilo com aquele jovem porque eu tenho certeza que o coração daquele jovem estava nas riquezas. Jesus queria ver se ele realmente queria seguir ele de todo o coração ou só da boca para fora, né? E aí Jesus fala o perigo das riquezas, porque muita gente ali se preocupa muito mais com as riquezas, com a fama, com o amor, talvez, por o seu parceiro, ou alguma coisa ali que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E essas pessoas que ocupam o lugar de Deus na vida, infelizmente, não herdarão o reino dos céus, porque em primeiro lugar na nossa vida tem que estar Jesus, o amor a Jesus, e nosso coração só de Jesus, né? E aí, nos outros, no segundo, terceiro lugar, aí vem, né? Amar as outras pessoas, desejar ser próspero, né? Mas acima de tudo, o amor a Jesus. E depois Jesus mais uma vez prediz a sua morte e ressurreição, e eu acho muito legal que lá no versículo
34 ele fala: eles, porém, não entenderam nada disso, o significado dessas palavras lhes era encoberto. Então ali eles não conseguiam entender porque eles eram encobertos, tinha uma venda nos olhos deles, eles não conseguiam entender, né, ali as palavras que Jesus falava. Então por isso que sempre que nós lemos a Bíblia, nós temos que pedir entendimento ao Espírito Santo, porque nós podemos estar encoberto. E quando nós pedimos ao Espírito Santo, ele vem e abre nossos olhos e nós podemos ter um entendimento maior da sua palavra, né? E depois a gente pode ver a cura de um cego em Jericó, em que um cego ali ele pergunta às pessoas o que está acontecendo ali, e as pessoas falam que Jesus está passando ali, ele vai gritando atrás de Jesus, gritando, até uma hora que Jesus olha ele e Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? E ele fala: Senhor, eu quero que possa ver de novo. E aí Jesus fala: pois então veja, a sua fé salvou você. E mais uma vez a gente pode ver que Jesus fala da fé, que a fé é muito importante, né? E aí, quando ele começou a ver de novo, o que ele fez? Ele foi ali, imediatamente ele passou a ver de novo e, seguindo Jesus, glorificava a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus, tá? Vamos dar início ao capítulo 19, que tem como título Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem bem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo a eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus estava de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus discípulos, confiou-lhe 10 minas e lhes disse: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido para ganhar os seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a minha renda deu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina. Eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor tira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau. Eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros? E disse ao que estavam ali: tirem dele a mina, e deem ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Mas quando esses meus inimigos não quiserem que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem na minha presença. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém, e aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão até a aldeia que fica ali adiante. Ao entrar, vocês encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, pondo suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram à meia multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos.
Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não vão deixar pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar o que ali vendiam, dizendo: Está escrito: A minha casa será casa de adoração. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam lhe tirar a vida. Mas não ouviram nenhuma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Bom, essa é a final do capítulo 19, e ali no capítulo 19 a gente pode ver já a história de Zaqueu, que eu creio que seja uma história muito famosa, em que Zaqueu ali fala que Zaqueu era o chefe dos publicanos, um homem bem rico, né? E ali Zaqueu, ele é um homem de baixa estatura e queria ver muito Jesus. Então ele falou, pô, já que eu sou baixinho, eu não vou conseguir ver, então eu vou subir numa árvore. E aí ele sobe numa árvore só para ver Jesus. E Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou repousar em sua casa. E ali eu creio que a presença de Jesus estava tão linda, Jesus estava tão ali com Zaqueu, ensinando Zaqueu na casa dele, que Zaqueu falou assim, ó, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Não quero nem saber. E se eu roubar alguma coisa de alguém, eu ainda vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus vê o coração de Zaqueu arrependido ali. E aí Jesus fala: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este homem é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio salvar eu e você. Os perdidos, ele veio salvar. Então, para nós, é esse cara que tem jeito. Esse tal de Jesus que tem jeito para nós. Porque ele veio buscar eu e você, que somos os perdidos. Aí a gente pode ver a parábola das 10 minas ali, em que essas minas elas representam os dons que Deus nos dá, né? E que com esses dons que ele nos dá, nós temos que retribuir a ele também, né? Se ele nos deu o dom da música, o dom de ensinar, o dom de julgar, né, de ser um juiz ou de ser um médico, nós temos que usar esses dons para ajudar as pessoas e retribuir o que Jesus deu para nós, para outras pessoas. A gente não pode fazer como o servo que Jesus deu o dom para ele e ele ficou com medo de perder esse dom e ele guardou para ele, só para ele, não deu para ninguém. E aí quando esse mestre volta e pergunta pro servo, e aí, cadê? E aí o servo fala, ó, eu fiquei com medo aqui porque eu sei que o senhor é rigoroso e eu guardei aqui enroladinho em mim. E aí o mestre fala assim, né? É... Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso e que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que vocês não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. Então, Jesus, ele quer ali que da mesma forma que ele nos dá, que nós demos ao próximo, né? A gente pode ver ali depois Jesus entrando em Jerusalém, que fala da história do jumentinho, em que Jesus vai lá e fala para 2 dos seus discípulos ir lá buscarem um jumentinho que ninguém montou ainda, e Jesus vai lá, monta no jumentinho e a multidão começa a clamar. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas maiores alturas. E aos fariseus disseram, né? Mestre, repreende seus discípulos. Só que Jesus falou assim: Ai, ai. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia. Aleluia. Não tem nem o que dizer sobre isso. E aí depois Jesus chora ao ver Jerusalém, porque Jesus sabia ali que aquelas pessoas estavam com o coração endurecido, que elas infelizmente naquele momento não reconheceriam ele como Senhor e Salvador. E isso entristece muito Jesus. Jesus chora ali ao ver Jerusalém. E aí depois a gente pode ver a purificação do templo, que Jesus entra ali, né? E começou a expulsar as pessoas no templo, as pessoas que estavam vendendo, fazendo coisa ali que não era para fazer no templo. E Jesus fala, né, que está escrito: a minha casa será casa de adoração, mas vocês deram covil de salteadores, né? Então, gente, hoje essa foi a leitura do capítulo 18 e 19. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você não deixou seu like, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, comenta aí embaixo o que você acha que eu posso melhorar, o que tá bom. Gente, eu gostaria de orar por vocês agora. Se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais um dia o Senhor estar aqui conosco, Pai, acompanhando essa nossa leitura, Pai. Peço que o Senhor venha ter misericórdia da nossa alma, Senhor, que o Senhor venha aqui, Senhor, nos perdoar de todos os nossos pecados, Senhor, os que nós sabemos e os que nós não sabemos, Pai. Venho pedir
que Teu Espírito Santo venha estar aqui nos guiando, Pai, porque só o Teu Espírito Santo sabe o que nosso coração necessita. Sabe, Senhor, o que nós passamos, as nossas brigas com nós mesmos, as nossas brigas externas, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Venho pedir que o Senhor venha abençoar cada família representada aqui, Senhor, e que o Senhor sempre esteja conosco, Pai, nos ensinando a Te amar, nos ensinando a Te adorar, nos ensinando a Te louvar verdadeiramente. Isso é o que eu te peço e já venho te agradecer em nome de Jesus. Amém, gente. Fiquem com Deus.